Vamos resolver aqui alguns exercícios referentes às grandezas vetoriais, tá? Então, relembrando, né? Uma grandeza é escalar quando ela fica perfeitamente caracterizada com o valor numérico e a sua unidade. Tá? Uma grandeza vetorial, para ficar plenamente caracterizada, ela precisa ter o valor numérico e a unidade. Esse valor numérico a gente chama de módulo, né? Que é a intensidade. Precisa da direção e precisa do sentido. Tá? Sempre lembrando que o sentido é para onde vai, não confundir sentido com direção. Correto? Então vamos lá, exercício aqui. Considere as seguintes grandezas físicas: área, massa, força, volume, comprimento e deslocamento. Assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas de caráter vetorial. Então, o que a gente pode salientar aqui? Ó? Nós temos aqui ó, área, massa, volume e comprimento. Essas grandezas são grandezas escalares. Tá? Consequentemente, nós vamos ter aqui força e deslocamento como grandeza vetorial. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Vamos para a próxima aqui. No quadriculado abaixo, no quadriculado de lado 1, né, representado a seguir, temos alguns segmentos de reta orientados que representam vetores. Responda às questões a seguir. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, para a gente poder lá na frente responder com mais tranquilidade, é identificar primeiramente o módulo desses vetores, tá? Então nós temos aqui os módulos, ó, o vetor B tem 4 lados, o D 4, o G 4, o H 4. Então esses vetores possuem o mesmo módulo. Quer dizer que são iguais? Não. Para ser iguais, os vetores têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos mais alguns vetores. Aqui temos o vetor E, né? O vetor E ele tem 3 lados de comprimento, tá? E aí nós temos os outros vetores que estão inclinados. Quando o vetor está inclinado dentro do quadriculado, a gente vai fechar um triângulo, que nem aqui, ó, conta os lados, e a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos aqui que o A vai ser igual, o A ao quadrado é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então o tamanho do vetor A vai ser raiz quadrada de 13. Certo? Vamos para o próximo ali, ó. Vetor C, ele tem 3 e 3 de lado. A gente aplica a mesma coisa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O vetor C vai ter raiz de 18 ou 3 raiz de 2 de comprimento, de módulo, né? Tranquilo até aí? Ó, o vetor F. Vetor F, mesma coisa. Tem 3 e 2 de lado, então aplica aí o teorema de Pitágoras. A gente vai chegar à conclusão que o vetor E tem módulo raiz quadrada de 13. Fácil, né? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Letra A. Quais vetores têm mesmo módulo? Mesmo módulo é o mesmo valor numérico. Nós temos aqui ó, o B, o D, o H e o G. B, D, H e G. Eles têm mesmo módulo. Qual que é o módulo deles? O módulo é 4. Tranquilo? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Esse é 3, não tem ninguém com 3. Esse aqui, ó, o A e o F, A e F, ó, eles têm raiz quadrada de 13. Então, eles possuem o mesmo módulo? Possuem o mesmo módulo também. Né? Então, esses aí são vetores de mesmo módulo. Certo? Letra B. Quais vetores têm mesma direção? Mesma direção. Horizontal, por exemplo. O B, o D e o H. B, D e H têm mesma direção. B, D e H. A direção deles é horizontal. O que mais? Ó, o E e o G. E e o G também têm mesma direção. No caso dele, a direção é vertical. Se eu olhar aqui, ó, a inclinação do A e do F
também é igual, ó. 3 e 2 de lado, então essa inclinação é igual a essa, tá? Alguns vão querer afirmar que esse vetor C também tem mesma direção que o A e o F. Eu vou discordar, tá? Por quê? Porque quando eu tenho aqui, ó, 3 e 3, o ângulo de inclinação aqui vai dar 45 graus. Mas quando eu tenho 3 e 2, o ângulo aqui é menor que 45 graus. Então, a meu ver, os vetores que tem aí mesma direção, né? Para esse caso aí, é o A e o F. Certo? Para mim o C não, porque a inclinação dele é diferente. Então a direção dele é diferente. Tem mais algum aí? Vamos lá. Vamos ver se tem mais aqui. Mesma direção. Então nós já colocamos o A com o F, o B, o D e o H, o E e o G. Então aí finalizou. Letra C. Quais vetores têm mesmo sentido? Mesmo sentido. Então eu tenho aqui, ó, o B, que é para a direita, e o H, que é para a direita. Esse tem mesmo sentido. Vamos ver se tem mais? Tem sim. O E e o G, mesmo sentido, vertical para baixo. Certo? E aqui, ó, o A e o F também tem mesmo sentido. Tá? Mesma inclinação, para a direita, subindo, né? Então isso também tem mesmo o mesmo sentido também. Certo? Tem mais algum? Não, né? Letra D. Quais segmentos orientados representam o mesmo vetor? Para ser o mesmo vetor, tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. É o B e o H. Tá? E o A e o F, né? O A e o F. Esses têm mesma direção e mesmo sentido. E para finalizar esses dois exercícios, letra E, quantos vetores diferentes estão representados pelos segmentos orientados? Então vamos lá, diferente. Para ser igual, mesmo modo, direção e sentido. Eles podem ter mesmo modo. Se tem sentido diferente, eles são diferentes, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o B e o H como iguais, tá? Então aqui é um, certo? O D é outro. O E é outro, o G é outro, FH é mais um, são 5, e o C completa 6 vetores diferentes. Tranquilo, gente? Fácil, né? Vamos resolver aqui mais dois exercícios aqui, né? O 3 e o 4. Então, vamos lá. A unidade de força no sistema internacional é o Newton, símbolo N. Imagine que determinado objeto sofre a ação de uma força de intensidade 8 newton, vertical e para baixo. Então, aqui a gente tem uma grandeza vetorial, né? E ele está fornecendo aqui as três características importantes de uma grandeza vetorial. O módulo, a direção e o sentido. O módulo é 8 newton, a direção é vertical e o sentido é para baixo. Assinale C para correto ou incorreto é I, para as notações a seguir que visam representar a referida força, identificando em cada caso, né, em cada item, falso ou o erro cometido, identificando em cada item falso o erro cometido. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa. Força F igual a 8 newton, a setinha aqui em cima. Quando eu forneço a denominação do módulo aqui, eu tenho que indicar o módulo pelas duas barras lateral. Então essa segunda aqui está correta, ó. Essa primeira não, essa primeira está incorreta, tá? Aqui, ó, F
seta em cima, igual. Aí vem o módulo, direção e sentido. Essa aqui também é correta. F igual a 8 newton. Tá vendo? Aqui em cima tinha seta aqui. Nesse aqui não tem a seta, então isso aqui está correto. Agora aqui, ó. Setinha em cima, sem barra, já estaria errado, né? E ainda coloca uma setinha em cima do 8. Não, isso aqui também está errado. Incorreto. E aqui está o quê? Módulo 8 newton, direção vertical, sentido para baixo. Isso aqui também está correto. Certo? Vamos para a questão 4. O que diz na questão 4? Na figura a figura, né, que representa o objeto de o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então ele quer saber quanto mede o corrimão total. O que a gente tem aqui já no corrimão? O que a gente sabe já, né? A gente sabe que esse pedaço aqui é de 30 centímetros. E esse outro pedaço aqui é de 30. O que está faltando para nós aqui é esse pedaço aqui, ó. Que vai desse ponto até esse ponto aqui. Então, o que está faltando para nós, eu vou chamar aqui de D, para a gente poder associar 30 e 30, né? Somar esses dois 30 com esse D, aí eu tenho a resposta aí, correto? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos entender que eu tenho aqui uma altura de 90 centímetros, tá? E daqui até esse outro lado, eu tenho o que seria a base desse triângulo, né? Quanto vale isso aqui? É só a gente pegar, ó, cada degrau ele tem 24 centímetros, certo? 24 centímetros. Ali o que eu tenho? Vou fazer o cálculo aqui do lado, aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 degraus. Então, ali aquela base ali vai ser 5 degraus vezes o comprimento dele. Todos têm 24 centímetros. Então, 5 vezes 24 vai dar 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10, 12, 120 centímetros. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde um lado mede 90 e o outro lado, que é a base, mede 120. Eu preciso saber quanto é a hipotenusa, né? Então, eu posso trabalhar aqui com Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado, dá 14.400, né? Mais 90 ao quadrado dá 8.100. Então, o D vai ser igual a raiz quadrada de 4.400 mais 8.100 vai dar 22.500. Certo? Então, D vai ser igual. Raiz de 22.500 dá 150. No caso aqui, eu estou trabalhando em centímetro, tá? Então, ó, o que ele quer saber aqui? O comprimento total do corrimão. Vou chamar de L, o comprimento total. Vai ser os 30 centímetros da primeira parte paralela ali ao chão, mais os 150 que a gente acabou de encontrar, mais os 30 centímetros da outra parte final lá. Isso vai dar um comprimento de 150, com 30 dá 180, com 30 dá 210 centímetros. As respostas ali são todas em metros, né? Então a gente pega 210 e divide por 100, isso vai dar 2,1 metro. Então, o comprimento do corrimão, o comprimento total, vai ser de 2,1 metro. Letra D, né?
Letra D. 2,1 metros. Tranquilo, gente? Fácil, né? Vamos resolver aqui o exercício 5. Em um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida cedeu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Nós temos aqui um triângulo, né, o balão aqui em cima. Primeiro ponto A, né? O ângulo de visão com o balão forma 60 graus. Está a 1,8 km da vertical do balão. E o ponto B tem um ângulo de visão de 30 graus. Está a 1,8 mais 3,7, 5,5 km da vertical do balão. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhado com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então a gente tem aqui as opções, tá? Um exercício simples com um enunciado muito maior do que a própria resolução, né? Então o que a gente pode utilizar aqui? Eu vou pegar aqui o observador B, tá? Então nós vamos ter, vamos aqui alinhar aqui, ó, do ponto do balão na vertical, né? A gente tem aqui, que seria a altura. Então, isso aqui é a altura que eu vou chamar de H, tá? Que é o que ele está pedindo, tá? E dessa vertical até o observador B, nós temos aí a distância, né? Que o total aqui é 5,5 km. 5,5 quilômetros. E aqui em cima, ó, se a gente acompanhar aqui, essa linha maior, nós temos aqui a hipotenusa, né, desse triângulo. Então eu tenho um ângulo de 30 graus, eu quero descobrir o cateto oposto, e eu conheço o cateto adjacente. Então, nós vamos trabalhar aqui com a função tangente, tá? Vamos trabalhar com a tangente. Então, eu tenho aqui a tangente de um ângulo qualquer, vou chamar de θ, né? Ela é igual, dentro do triângulo, né, ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente é de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual ao H, que eu quero descobrir, e dividido por 5,5. Certo? Bom, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a H dividido por 5,5. Tá? Raiz quadrada de 3 dá aproximadamente 1,7. 1,7. Então, 1,7 vezes 5,5 dividido por 3 vai ser igual a H. Se eu utilizar isso aqui, o meu H ele vai dar aproximadamente 3,17 km. Tá? Existe outra forma também, simples também. Acredito, né?
mais simples, né? Usando a mesma equação, né? Usando aqui a mesma equação. Só que eu vou usar o outro ângulo agora, tá? Vou fazer das duas formas para mostrar como tá bem simples, tá? Só ajustar aqui. Então, se a gente, com 3,17 a gente já consegue responder ali, né? Qual é o valor mais próximo de 3,17? O valor mais próximo é 3,1, né? Letra C, né? Vamos fazer com tangente de 60 graus agora, tá? Então, tangente de 60 é igual a cateto oposto, H, dividido por, se eu pegar o ponto A, né? Então ali é 1,8. Então, tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Isso é igual a H dividido por 1,8. Raiz quadrada de 3, a gente já viu que é aproximadamente 1,7. 1,8 eu vou mandar multiplicando. Então, o meu H vai dar aproximadamente, nesse caso aqui, 3,11, questão de arredondamento, né? Que também eu caio na mesma alternativa. Tinha que ser a mesma alternativa, né, gente? Não poderia dar outra alternativa, né? Senão um dos dois estaria errado, né? Tranquilo? Fácil, né? Dava para trabalhar também com tangente, com seno, cosseno, aliás, né? Trabalhando, só que aí teria que trabalhar, calcular a hipotenusa do triângulo. Ficaria um pouco mais extenso, né? Então, exercício 6. Considere que o quadrado ABCD, representado na figura a seguir, tem lados de comprimento 1 centímetro e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a... Então, o 1 centímetro de lado, né? Cada lado 1 centímetro, né? Consequentemente, essa linha de A até C é a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é calculada fazendo L raiz de 2. L é o lado do quadrado, né? Então, nós vamos ter aí que essa diagonal aí vai ser... Chamei de x aqui, né? Porque é o ponto médio de A até E, então aqui também vai ser x, né? X e x. Então, como o lado é 1, né? O lado do quadrado é 1, então a diagonal vai ser x igual a 1 raiz de 2 centímetro. Tranquilo? Então eu peguei o desenho aqui, de uma aumentada para a gente visualizar melhor, né? O lado AD está aqui, ó. Isso aqui mede 1 centímetro. Tá? Ele quer de D até E, ele quer esse comprimento aqui, é a pergunta, né? É a questão. E de A até E, é isso aqui, ó. De A até E vai ser 2x, né? 2x, né? Então vai estar aqui, ó. Lembrando que aqui a diagonal de um quadrado, ela corta o ângulo em duas partes iguais. Então é 45 graus aqui, já coloquei para cá. 45 graus, tá? Como é que a gente vai resolver esse exercício? A gente vai trabalhar aí com a lei dos cossenos. Certo? Lei dos cossenos, ó. O lado oposto a esse ângulo aqui, que é o DE ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos lados, AD ao quadrado mais AE ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esse ângulo, tá? Que é o ângulo de 45. Certo? Vamos substituir aí nessa formulinha. Então nós vamos ter DE ao quadrado igual o lado AD é 1 e o lado AE é 2 raiz de 2. Tá? Ao quadrado menos 2 vezes o lado AD vezes o lado AE. Multiplicado por cosseno de 45, que é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo?
Então, DE ao quadrado vai ser igual a 1 mais 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, menos 2 vezes 1 vezes 2 dá 4, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, que é 2, dividido por 2. Então, aqui a gente vai simplificar. Então, vai ficar, aqui vai dar 8, 8 mais 1, 9, né? 9 menos 4, né? 9 menos 4 dá 5. Tirando o quadrado de um lado, eu vou extrair a raiz quadrada do outro lado, que vai dar raiz quadrada de 5. Então, a alternativa é a alternativa C. Certo, gente? Para finalizar aqui, vamos fazer o exercício 7. Em outubro de 2018, na Indonésia, ocorreu um terrível acidente aéreo com um Boeing 737 MAX 8, matando mais de 180 pessoas. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus na direção leste-oeste por uma distância de 2 quilômetros. E em seguida se deslocou para o norte por uma distância de 15 quilômetros, antes de perder contato com a torre de comando. Ele fornece para a gente aí o seno de 20 graus e o cosseno de 20 graus, certo? Vamos fazer uma figura para a gente poder entender direito isso aí, tá? Nessa situação, a alternativa que dá, respectivamente, os módulos dos vetores deslocamento resultante nas direções vertical, né? Vertical e horizontal é. Então vamos fazer uma figura. Aqui eu vou representar o que seria a direção leste-oeste, né? E aí o avião decola formando um ângulo de 20 graus e ele vai voar no percurso de 2 km, depois muda a direção e o sentido, né? Vai por 15 km na direção norte, né? E aí ele pede para a gente calcular a direção vertical, o deslocamento na vertical e na horizontal. Então veja bem, o deslocamento na vertical é justamente esse vetor aqui, ó, que eu chamei de V. É exatamente a altura para onde ele atingiu, né? Durante esse percurso. Esse é o deslocamento que a gente vai calcular daqui a pouco, tá? Agora vamos pensar já também no deslocamento horizontal, né? Então eu vou projetar aqui a mesma altura, tá? Então essa altura que estava aqui eu projetei lá embaixo, lá no final dos 15 quilômetros, tá? Então quando eu penso em deslocamento horizontal, é esse vetor que ele quer que eu calcule. É no chão, tá? Como se estivesse no chão mesmo, tá? Então eu vou prolongar aqui embaixo os 15 quilômetros, tá? Então tá aqui os 15 quilômetros no chão, tá? No chão, e para mim poder identificar, né? E aí sim eu vou pensar no meu H, que é o deslocamento no chão, o vertical. Vertical é o V aqui, desculpa, e aqui é o horizontal, tá? Então, para mim calcular isso, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo tem uma base, que eu vou chamar de x, tá? Esse x a gente calcula utilizando a função cosseno, né? Cosseno de 20 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então aqui a gente encontra o valor dele facilmente, ó. Cateto adjacente é o x e hipotenusa é 2 km. Então nesse triângulozinho aqui dentro, tá? Então eu tenho aqui que o meu x ele vai valer 1,88 km. Só para mostrar direitinho aqui, ó. Eu estou falando desse triângulo pequeno aqui, ó. Tá? Onde eu tenho um ângulo de 20 graus. Tá? Para calcular o H depois, eu vou pensar nesse triângulo maior que é o que está no chão. Tudo bem? Então, quanto que eu tenho aí? O x é 1,88, correto? X é 1,88 km. Então, vamos começar calculando o vetor deslocamento na vertical.
Então, para calcular esse deslocamento na vertical, eu vou usar a função seno dentro daquele triângulo menor lá. Então, eu vou ter seno de 20 graus, é igual a cateto oposto, sobre hipotenusa, V sobre 2, certo? Então, vai ficar, o seno de 20 é 0,34, o 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter aqui que o vetor deslocamento vertical vai ser de 0,68 km. Tá? Então, aí a gente já fica entre a alternativa A e a B. As demais não têm esse 0,68 km. Tá? Então, vamos pensar agora no triângulo azul aqui. Ó, né? O H é a hipotenusa. Um lado dele é 1,88, o outro lado é 15 km. Então, Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, que é o H, é igual a 15 ao quadrado mais 1,88 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 225, que é 15 ao quadrado, mais 3,5532, que é o 1,88 ao quadrado. Vou somar isso, então H ao quadrado é igual a 228,5532. Não precisaria trabalhar com tantas casas depois da vírgula, né? Os valores aqui são valores aproximados, né? Então, o H é raiz quadrada de 228,5532. Então, o H, que é o deslocamento na horizontal, é de 15,12 quilômetros. Isso nos dá a alternativa B, certo?